Fala galera, beleza? Quem fala é o Henrique. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo cripto aqui pro canal da Trend. Faz um tempo que eu não gravo aqui pro canal, eu estava um pouco ocupado com os exames da escola, estava terminando a escola. Já terminei, então agora no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o assunto que está mais em alta em cripto, certo? Que é o processo da SEC, que é a CVM americana basicamente, em termos simples, né? Contra a Binance e contra a Coinbase, certo? Que é um processo que veio à tona 2 dias atrás, se eu não me engano, e que está movimentando muito o mercado. A galera tá completamente louca em relação a isso. Então, eu vim trazer para vocês aqui um vídeo curtinho, resumindo tudo o que aconteceu nesses dias, de uma forma mais didática e explicativa possível, da forma mais simples para todo mundo sair daqui entendendo exatamente o que está acontecendo, quais são as consequências disso no mercado e de fato, como isso afeta o mercado, né? O que pode acontecer daqui para frente. Então, como é que começou toda essa confusão, né? Anteontem, né, o dia 5 de junho, saiu um processo de 136 páginas contra a Binance dos Estados Unidos, né, que é a Binance US, e o CZ, que é o CEO da Binance. E foram feitas muitas acusações, e algumas delas realmente muito sérias. Em seguida, também saiu um processo contra a Coinbase, que é a segunda maior corretora de cripto do mundo, com algumas acusações parecidas, mas não tão graves como as da Binance, certo? Então, vamos primeiro, vamos direto ao ponto aqui, vamos falar das acusações que foram feitas em relação à Binance. A primeira foi a oferta e venda de valores imobiliários, que são as famosas securities, de forma não registrada. Então, o que acontece? A SEC está considerando o Binance Earning, por exemplo, que é um programa que eles têm dentro da Binance, que eles oferecem staking de diversos ativos, uma espécie de poupança, por exemplo. Eles estão considerando isso como uma forma de valor mobiliário. Além do que, eu vou mostrar para vocês em seguida aqui no vídeo, a SEC também liberou uma lista de ativos, de tokens, de criptomoedas que eles consideram que são securities e que a Binance está negociando essas criptomoedas de forma não registrada, então de forma ilegal. Além disso, eles acusam a Binance de permitir que usuários dos Estados Unidos acessassem a Binance Global, algo que é proibido em tese. Por isso que a gente tem a Binance US e a Binance Global. A Binance Global para o mundo inteiro, a Binance US é só para os Estados Unidos. Porque a legislação dos Estados Unidos é um pouco mais restrita e um pouco diferente do resto do mundo. Por isso que foram criadas duas entidades que, em tese, eram diferentes, mas agora a Binance está sendo acusada de que elas são a mesma e que a Binance Global, de fato, controlava a Binance Estados Unidos, certo? Então, permitiam acesso para pessoas dos Estados Unidos à Binance Global, algo que, em tese, era proibido e que a Binance tinha dito que não faria. Então, agora a gente tem as duas últimas acusações, que, na verdade, elas são uma só, mas eu preferi separar para ficar mais claro e mais visível para vocês, né? Que é o wash trading e uso irresponsável de alocação de fundos. O que isso quer dizer, galera? Eu botei em vermelho aqui porque realmente essas são as acusações mais graves que foram feitas em relação à Binance, tá? Então, o que essas duas acusações elas inferem? Eles diziam que a Binance pegava os fundos dos usuários, misturava com os seus próprios fundos, mandava esses fundos para empresas parentes da Binance, que também tinham o CZ como sócio, né, o CZ, que é o CEO da Binance, também era sócio dessas empresas irmãs da Binance, e essas empresas elas eram usadas para aumentar o volume de negociação na Binance. Então, uma forma, de certa forma, né, uma manipulação de mercado aqui. Então, isso é o uso responsável da alocação de fundos dos usuários, porque esses fundos eles eram misturados com os fundos da própria Binance, e o wash trading era para usar essas empresas parentes para aumentar o volume de negociação da própria Binance. Então, isso é algo extremamente sério e grave, essa acusação. As acusações da Coinbase são um pouco mais light, são um pouco mais tranquilas, que é operar de forma irregular como uma corretora, né? Porque eles não são de fato uma corretora legalizada e também, de acordo com a SEC, né? E também oferecer e operar de forma irregular serviços e ativos considerados como securities, que é o mesmo caso da Binance, que na Coinbase também pode fazer staking de alguns ativos, né? E eles também têm alguns ativos que a SEC considera como valores mobiliários. Ok? Então, essas são as acusações da Coinbase, são um pouco mais leves, e as da Binance são um pouco mais pesadas, um pouco mais sérias. Esses dias, anteontem, se não me engano, ontem mesmo, na real, o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, ele deu uma entrevista e ele teve algumas declarações bem fortes, bem confusas, algumas confusas, né? E outras bem polêmicas, galera. Então, ele disse que essas corretoras elas não estão cumprindo a legislação norte-americana, que é uma legislação que é clara há muitos anos. Então, tipo assim, que eles não estão cumprindo porque eles não querem, de certa forma, ele quis dizer.
que esse modelo de negócio não é compatível com as leis americanas. Então, de certa forma, está dizendo que não é bom para os Estados Unidos essas corretoras, porque esse modelo de negócio ele não é compatível com as leis americanas e que, em tese, são todas ilegais. Tá? Esse modelo de negócios ele é ilegal. Além disso, ele diz que moedas digitais elas não são necessárias, já que o euro, o dólar e o ien, que são os exemplos que ele citou, já são investimentos digitais que estão disponíveis para o público. Então, que o público já pode investir em moedas digitais que já são estabelecidas de acordo com ele, né? Já são confiáveis, como o euro, o dólar e o ien, e que a gente não precisa de mais moedas como o Bitcoin e o Ethereum. E que, ao longo dos anos, ele disse que ele não viu a necessidade de mover valor de uma forma diferente que o euro, o dólar e o ien. Então, que não precisam das criptomoedas. Além disso, o grande finale foi uma lista de ativos considerados valores mobiliários, foi liberada tanto de ativos presentes na Coinbase, tanto de ativos presentes na Binance, ou ativos que estão presentes nas duas. A gente vai ver essa lista agora mesmo. Então a gente tem aqui um monte de ativos, na verdade. A gente tem aqui uma cesta de ativos, só que na verdade, se vocês pararem para analisar aqui, é uma cesta de ativos um pouco solta. Porque a gente tem várias plataformas de contratos inteligentes, a gente tem aqui Atom, BNB, Sol, Ada Cardano, Matic, a gente tem Algorand, a gente tem Nier. Só que ao mesmo tempo a gente também tem outras criptos que elas não têm nada a ver, de certa forma, com plataformas de contratos inteligentes. Por exemplo, o BUSD é uma stablecoin. Para quem não lembra do que é uma stablecoin, que é um vídeo que eu fiz aqui no canal, é uma moeda que é basicamente espelhada em outra. Então, o BUSD é o dólar da Binance que se espelha, que tem como parâmetro o dólar normal. Então, se o preço do dólar sobe, o BUSD sobe também. Então, o BUSD, que é uma stablecoin, não tem exatamente a mesma função que os tokens de plataformas de contratos inteligentes. Além do mais, a gente também tem, por exemplo, Sand, que é o token de Sandbox, Mana, que é o token de Decentraland, e essas são tipo um Roblox, é uma plataforma de metaverso. Aí a gente tem AXS, que é do Axie Infinity, que é um jogo. Então, é uma cesta de ativos um pouco soltos, certo? E não tem um critério muito claro aqui dentro. Então a gente tem, com tudo isso, a gente tem alguns pontos em aberto que eu gostaria de levantar com vocês. E além de pontos em aberto, algumas coisas um pouco controversas, na verdade, na minha opinião. Né? Então, isso é uma coisa que eu li, que um cara ele falou no Twitter, se eu não me engano, e ele falou uma coisa muito interessante, que a SEC, ela disse que a Coinbase ela vinha cometendo essas atividades ilegais desde 2019. Mas em abril de 2021, a própria SEC permitiu que a Coinbase abrisse capital na Nasdaq. Então, das duas umas, ou eles deixaram passar essas atividades legais, em tese, atividades legais da Coinbase, e eles abriram capital mesmo com as atividades legais e a SEC sabendo que tinha essas atividades legais. Então, ou eles foram, de certa maneira, cúmplices, né, permitindo que isso acontecesse, ou eles foram incompetentes e não viram que tinha isso, certo? Então, isso é algo realmente um pouco controverso, na verdade, dizerem que tinha essas atividades legais desde 2019, mas em 2021 eles permitirem que eles se alistassem na Nasdaq. Então, é algo realmente que eles nos devem uma explicação em relação a isso, porque é algo que realmente não está fazendo muito sentido. Além disso, a gente tem alguns outros pontos em aberto, né? Como, por exemplo, o critério para a classificação de uma cripto como uma security não é algo que está muito claro. Porque a gente viu na lista de antes que a gente tem diversas criptos que são projetos diferentes, que fazem coisas diferentes, os tokens têm funções diferentes, que fazem coisas completamente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse critério não está muito claro. Mas se a gente subir, por exemplo, a gente falar, ok, o critério é, por exemplo, para Atom, BNB, Sol, ADA, Matic, etc., é porque são plataformas de contratos inteligentes que funcionam no algoritmo de consenso Proof of Stake. Ok, bacana. Mas aí isso abre o nosso próximo questionamento. Se Sol, Matic, Nier, Atom, etc., são valores imobiliários, por que se vem dizendo que Ether, né, o token da Ethereum, é uma commodity? Porque, em tese, eles têm a mesma função, em tese, todos têm staking. Então, esse não pode ser o critério. Então, de fato, esse critério tem que ser uma coisa muito clara. E, ainda frisando esse ponto do critério, se o BUSD, né, que é o dólar da Binance, é uma security, então todas as outras stablecoins também são valores imobiliários, também são securities, ou só o BUSD é um valor imobiliário? Porque, de fato, se o BUSD é um valor imobiliário, todas as outras stablecoins também são. Então, isso é algo que realmente ainda tem que ser mais clarificado, certo? Na minha opinião, pelo menos. Como consequência desses processos, tanto contra a Coinbase como contra a Binance, certo?
Provavelmente a gente também vai ver em seguida, nas próximas semanas, pelo menos, próximos dias, meses, etc., o que seja, o tempo que leve, provavelmente a gente vai ver outras corretoras também sendo processadas. Porque, na visão da SEC, como o Gary Gensler falou na entrevista dele, esse modelo de negócios é ilegal nos Estados Unidos, ele não vai de acordo com a lei americana. Portanto, provavelmente a gente vai ver processos contra outras corretoras também. A Kraken, a Gemini, a Bitstamp, etc. A gente vai ver processos contra todas as outras, porque, em tese, o modelo de negócios de todas é ilegal, de acordo com essa fala dele. Eu acredito que em breve a gente também vai ver, muito provavelmente, um pronunciamento, né? Com regras e definições mais claras de que criptos são valores imobiliários, por que elas são valores imobiliários e o que essas moedas podem fazer para se regular, porque algumas moedas são extremamente descentralizadas. Então, não tem uma entidade central que tu possa pressionar para regular, certo? E os tokens estiverem mais preparados para essa regulação, que conseguirem se regular primeiro, cumprir com essas normas impostas pelo SEC, eles vão receber mais capital primeiro, porque querendo ou não, quem mexe no mercado, quem faz preço, quem investe de fato nos ativos, são os venture capitals. E os venture capitals eles querem segurança em relação a esse ponto da regulação, né? Porque eles não podem investir em algo que em tese é ilegal. Por isso, eles precisam dessa regulação e as criptos que se prepararem primeiro, que se ajustarem primeiro, vão receber mais capital e provavelmente vão ter um crescimento de preço maior. Além disso, a SEC ela vai ter que provar token a token por que ou não eles são valores imobiliários, o que é algo que realmente é necessário, porque, como eu disse antes, são tokens que têm funções completamente diferentes, de projetos completamente diferentes. Então eles vão ter que provar por que um é um valor imobiliário e por que o outro não é um valor imobiliário, certo? Então eles vão ter que ir caso a caso, token a token, porque cada um é uma coisa diferente. E vamos filosofar aqui um pouquinho para terminar esse vídeo com chave de ouro, né, galera? Dificilmente os Estados Unidos vão banir cripto, certo? Isso é um fato para mim, eles não podem banir cripto, não é nada vantajoso para eles banir cripto. Porque cripto já é um mercado muito grande, já é um mercado enorme, já é um mercado de trilhão de dólares. Então, isso é algo que de fato não faz sentido. E porque isso ia fazer com que a indústria se movesse para outros países que são mais amigáveis para cripto, como, por exemplo, lugares como Dubai, lugares como Singapura, lugares como Hong Kong, por exemplo, ultimamente. E isso faria com que os Estados Unidos arrecadassem menos impostos, o que não é nada interessante para eles. Além disso, eles perderiam espaço para uma indústria com potencial de crescimento muito grande para outros países. Aí a gente, isso é um ponto muito interessante, né? Por que que eles estão atacando as corretoras e não os emissores dos tokens, né? Ou algum projeto de má fé que de fato prejudicou seus usuários? Porque atacar as corretoras é a melhor forma de manter as pessoas longe de cripto. Porque as corretoras elas são a porta de entrada para o mundo cripto, a porta de entrada e a porta de saída. Tu quer entrar em cripto, tu entra por uma corretora. E tu quer sair de cripto, tu sai por uma corretora. Atualmente, tem pouquíssimas outras maneiras de fazer isso que não assim. Então, elas são, para o usuário médio, para o usuário comum, a porta de entrada e de saída de cripto. Então, atacar as corretoras e regular as corretoras, ou até acabar com as corretoras, é a melhor forma de manter novos usuários e até usuários atuais de cripto distantes desse mercado. E por mais que os Estados Unidos eles decidam que essas moedas são valores imobiliários, vamos supor que eles vão com o processo e tal, eles decidem que todas são valores imobiliários, isso não quer dizer que outros países vão ver elas assim. E outra vez, se outros países não verem elas assim, e só os Estados Unidos forem o bandido mal da história, assim, entre aspas, é, pode ser que a indústria também se mude para outros países que são mais amigáveis que os Estados Unidos. Isso pode fazer com que os Estados Unidos saia prejudicado no final. Então, de fato, a gente precisa dessas clarificações aí que eu comentei antes, de quais criptos são, quais criptos não são, o que faz uma cripto uma security, o que faz uma cripto uma commodity. Isso são coisas um pouco necessárias aqui para a gente. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu pensava, galera, do que eu queria. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais curtinho, mas 15 minutos também não é o fim do mundo, né? Então, muito feliz de estar gravando aqui outra vez, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando nas minhas redes sociais, que apareceram aqui agora mesmo, certo? Então, é isso. Valeu!